Fala pessoal, eu sou o Thiago Moreno e está começando mais uma edição do Semana Motor1.com Brasil. E o grande destaque ficou aí para o início da produção do Jeep Avenger. E quando eu falo início de produção, claro, estou falando de início da produção no Brasil. O Jeep Avenger vai ser o primeiro carro da marca a ser construído fora da fábrica de Goiânia, lá em Pernambuco, que faz o restante dos Jeep nacionais. Assim, ele vai inaugurar a operação da Jeep em Porto Real, no Rio de Janeiro, que é a cidade onde se fabricam os carros da Citroën hoje. Além de ser o primeiro Jeep fabricado em Porto Real, também vai ser o primeiro a não oferecer nenhum tipo de tração 4x4 nem integral. Isso porque sua plataforma é compartilhada com os modelos da Citroën fabricados por lá. E com isso, vai vir um motor 1.0 Turbo T200 Flex que adota o sistema híbrido leve de 12 volts. É o mesmo sistema de Fiat Pulse, Fastback e os Peugeot 208 e 2008. Inclusive, é um sistema de eletrificação diferente do aplicado no Avenger europeu, que tem um híbrido leve, mas de 48 volts. O lançamento do Jeep Avenger deve ficar para agosto e deve chegar já para competir com Volkswagen Terra, Chevrolet Sonic, Renault Kardian e o próprio Fiat Pulse. No entanto, a precificação deve ser um pouco maior e esse carro vai ficar numa faixa mais acima, principalmente nas versões topo de linha. Enquanto isso, na China, a GWM apresentou um facelift para o Tanque 300 e trouxe até alterações na mecânica. Uma das principais diferenças visuais reveladas lá na China foi a troca do logo na grade. Com o facelift, passa-se a adotar apenas o escrito tanque. O visual aí dos faróis redondos parecem os mesmos do Tanque 300 anterior, porém, eles foram mexidos. Também foi mantido aquela característica seta que fica invadindo tanto o paralama quanto o farol. E apesar do facelift, os para-choques continuam sendo pintados de preto fosco, reforçando aí o apelo off-road do SUV. Algo incomum para facelifts foi uma alteração na coluna A do carro, que foi retrabalhada para receber acessórios, como iluminação, por exemplo. Quem reparou, em cima do para-brisa ali no teto, tem um sensor que é de LiDAR e possibilita alguns assistentes de condução autônoma. Porém, a GWM não falou nada sobre isso até agora. Também mexeu nas medidas do Tanque 300, que passa até agora 4 metros de comprimento, contra 4,76 do modelo atual, e também aumentou o entre-eixos, que era de 2,75 metros e passou para 3,01 metros. Por dentro ele ficou mais próximo dos carros mais refinados da GWM, como o Way07. O layout do painel é novo e também recebeu bancos com couro Napa. A multimídia cresceu com tela agora de 15,6 polegadas. A suspensão traseira também muda e deixa de lado o antigo esquema de eixo de torção e passa a adotar braços múltiplos. Sob o capô, a GWM também anunciou mudanças no sistema híbrido plug-in. O motor 2.0 turbo a gasolina e flex no Brasil continua. O que mudou foi o gerenciamento para otimizar a eficiência energética. Como é um plug-in, ele tem bateria, mas a gente não esperava que a GWM ia praticamente dobrar a capacidade. Ela saiu de 37,1 kWh para 60 kWh. E a GWM não costuma demorar muito para apresentar as coisas na China e depois trazer para o Brasil também. Então pode ser que a gente veja esse novo Tanque 300 renovado em algum momento aqui no Brasil. E se com a GWM a gente falou de um carro novo na China que pode chegar ao Brasil, a BYD apresentou o Sea Lion 07 aqui no nosso mercado tem pouco tempo. Porém, o carro vai sair de linha na China. A medida é a mesma estratégia que foi adotada com o Song Plus, que deixou de ser oferecido nas concessionárias chinesas para concentrar sua produção apenas no atendimento a mercados externos. Segundo a imprensa lá na China, a decisão foi tomada pela mudança rápida de preferência do consumidor chinês, que vem priorizando muito mais os modelos híbridos da linha DMI do tipo plug-in do que os totalmente elétricos. Agora, a carreira do Sea Lion 7 elétrico deve continuar na Europa e na América do Sul. Se eu te dissesse que a Nissan ia trocar o Sentra por um sedã chinês elétrico, você ia acreditar? Pois foi isso que o Jorge Moraes, colunista da CNN, afirmou. Vale lembrar que o Nissan Sentra aqui no mercado brasileiro não está andando muito bem, né? No primeiro semestre de 2026 foram apenas 341 unidades emplacadas. E qual vai ser esse sedã chinês elétrico, né? O escolhido deve ser o N7, carro que é feito em parceria com a chinesa Dongfeng. O carro inclusive já foi flagrado em testes. E toda essa movimentação faz parte do plano estratégico que a japonesa vem traçando para acelerar o processo de eletrificação em países como o Brasil e os outros da América Latina. Quem está acompanhando o Motor1.com Brasil viu que a gente está publicando uma série de histórias sobre a Fiat no Brasil, incluindo antes de existir a Fiat do Brasil, né, quando eles eram importados. Agora, a marca foi lá e fez uma série especial comemorando as 5 décadas da Fiat do Brasil. E os carros eleitos a receber essa série especial foram a Toro e o Fastback, com 550 unidades para cada um.
Não falei errado, não é Max Steel, é Maximum Steel. Ela também recebe o teto pintado de preto e outros acessórios como rodas e grade escurecidas, além dos adesivos laterais. Por dentro, a Toro vai receber um acabamento diferenciado com revestimento em suede, que é aplicado só nos forros dianteiros. Os bancos trazem costura em verde bordado Fiat 50, em alusão à série, e a animação do painel de instrumentos quando você liga o carro agora diz Welcome Cluster 50 anos. Entre os destaques de equipamentos de série, a Toro 50 anos vai trazer central multimídia de 10 polegadas, banco do motorista com ajuste elétrico, sensor de estacionamento dianteiro, monitor de ponto cego, alerta de tráfego cruzado traseiro e pacote ADAS. E vai ser baseada na versão Vulcano Hybrid, trazendo um motor 1.3 turbo com auxílio híbrido leve de 48 volts e entregando 176 cavalos. O preço para a picape vai ser de R$ 202.480. Já o Fastback 50 anos vai ser baseado na versão Impetus Hybrid, que é a mais cara com motor 1.0 turbo e já traz o sistema de eletrificação de 12 volts, entregando 130 cavalos. No caso do SUV, foi incluso aí o teto solar panorâmico e adesivos alusivos à série especial no teto e nas laterais, além dos emblemas da edição. Por dentro, mesma coisa da Toro, com os bordados no banco e o acabamento imitando suede também nos forros de porta. De série, vale destacar o painel de instrumento digital, a multimídia de 10,1 polegadas, o pacote ADAS e a plataforma conectada da Fiat, o Connect Me. Para o Fastback 50 anos, o preço vai ser de R$ 181.480. E para o Semana Moto, eu vou deixar o destaque para o lançamento da Onix 368G, que é uma versão aventureira das scooters da marca. Aqui no mercado brasileiro a gente tem algumas opções de scooters aventureiras, mais focadas aí no mercado de entrada, como é o caso da Honda DV e da Sim ADX TG 150, ou então uma Honda XADV 750. Nesse meio de caminho ainda não tem, por mais que seja um segmento que está estourando na Europa. E com isso, esse modelo da Onix está trazendo um visual mais parrudo, com protetores de carenagem, faróis auxiliares de série, rodas raiadas com pneu sem câmara. A suspensão dianteira, por exemplo, é fornecida pela Marzocchi e é invertida. Essa moto já tem o acelerador eletrônico e por conta disso tem piloto automático e também controle de tração. Tudo isso para controlar um monocilíndrico de 367 cm3, refrigerado a líquido e que entrega 39 cavalos de potência e 4 kg de torque. Entre os equipamentos vale destacar o painel TFT de 8 polegadas com conectividade, as duas câmeras integradas para você gravar o seu rolê, a chave presencial, o espaço sobre o banco que cabe 2 capacetes fechados. O preço da novidade é R$ 45.800, sem contar o frete. E no momento Inside EVs dessa semana, o destaque ficou para o Leapmotor B03X, que é um carro elétrico que está sendo lançado na Europa, mas já mira o mercado brasileiro na faixa dos R$ 150 mil. A novidade foi apresentada no Salão de Pequim e continua em estudos pela Leapmotors para estrear no mercado brasileiro, mesmo que não tenha confirmação oficial. É um SUV elétrico com 4,27 metros de comprimento, 1,81 de largura, 1,64 de altura e 2,60 de entre-eixos. Pelo menos lá na Europa, o SUV estreou com uma bateria LFP de 39,8 kWh e uma autonomia do ciclo WLTP de 292 km. Há uma segunda opção de 53 kWh com autonomia de 382 km. O motor elétrico é dianteiro e ele entrega 197 cavalos e 20,5 kg de torque. Por enquanto é só, pessoal. Até mais!